Só que aí, turma, antes da gente fazer o exercício, eu quero relembrar com vocês uma questão importante da regra de Cramer, que é utilizada para discussão de sistemas lineares. De acordo com a abordagem de Cramer, se eu pegar um sistema linear como esse, eu posso representá-lo da forma matricial, onde aqui na esquerda eu tenho a matriz dos coeficientes, aqui eu tenho a matriz das variáveis, e por fim eu tenho a matriz dos termos independentes. E de forma compacta, a gente costuma representar isso na forma de A vezes X é igual a B. Na videoaula passada eu demonstrei para vocês que o teorema fundamental da elastostática na versão matricial tem essa configuração. Aqui a gente tem o K, ou seja, a matriz de rigidez da estrutura. Aqui a gente tem o vetor de graus de liberdade e aqui a gente tem o vetor de carregamentos. Esse conceito matemático da regra de Cramer tem uma implicação estrutural muito importante, porque é o seguinte, de agora em diante, mesmo que você não consiga entender isso nesse momento, eu não estou preocupado, estou usando um recurso didático de te explicar uma coisa e massificar o uso dessa coisa para que você não se esqueça e para que você sempre aplique isso nos exercícios. Que é o seguinte, eu vou pedir para vocês em todos os exercícios calcularem o determinante dessa porção da matriz. E na hora que você calcular o determinante dessa porção da matriz K, ou seja, da porção K alfa alfa, isso tem uma representação muito importante estrutural, porque se esse determinante for diferente de zero, isso tem um significado importante para a gente. Isso significa que o sistema pode ser resolvido e ele é determinado com uma única solução, ou seja, na hora que a estrutura receber as forças e os momentos externos, ela vai assumir uma única posição de equilíbrio. Agora, se o determinante dessa porção K alfa alfa for igual a zero, isso pode significar duas coisas. Ou o sistema dá para resolver, mas tem um monte de posições de equilíbrio, ou seja, não dá para saber, não dá para determinar, ou o sistema não pode ser resolvido. Fisicamente falando, é como se o sistema não tivesse vínculo e ele assumisse movimento de corpo rígido, ou seja, na hora que você aplica uma força, o sistema tem infinitas posições de equilíbrio, ou seja, ele não tem vínculo, ele continua caminhando, algo que a gente obviamente não quer. Então o que nós vamos fazer agora vai ser aplicar o teorema fundamental da elastostática para determinar a posição de equilíbrio dessa estrutura que eu estou te apresentando aqui. Uma leitura cuidadosa do enunciado vai permitir a compreensão de que essa estrutura didática, porque ela só pode andar ou para a direita ou para a esquerda, é composta por 8 elementos. Todos esses elementos são molas e elas estão numeradas de K1 até K8. Aqui a gente tem a mola 2, aqui a gente tem a mola 3, aqui em amarelo a gente tem a mola 4, mola 5, mola 6, mola 7 e mola 8. Chamo atenção para outras duas situações. Temos duas forças externas aplicadas, temos uma força de 2 kN aplicada nesse nó para a esquerda e uma força de 5 kN aplicada nesse nó também para a esquerda. O enunciado também nos diz que esse nó tem um deslocamento imposto de 2 milímetros para a direita e numericamente nós temos essas condições, que a rigidez das molas 1 até 5 vale 1 kN por milímetro e a rigidez das molas 6, 7 e 8 vale 2 kN por milímetro. E aí, mesmo que não seja necessário, eu vou fazer uma análise minuciosa do exercício discutindo quantos nós a gente tem nessa estrutura. Então vocês vão perceber que eu tenho um nó aqui, vou chamar de nó número 1. Aqui nós temos aquele anteparo que anda todo ou para a direita ou para a esquerda, ou seja, se eu colocar um nó para representar esse comportamento todo dessa região é suficiente. Aqui eu tenho um terceiro nó, a gente tem um apoio aqui que eu vou chamar de nó 4, também temos o mesmo caso de um anteparo que só anda para a direita ou para a esquerda, ou seja, nó 5, e a gente tem aqui o nó 6 e também temos aqui o nó 7. Então essa estrutura tem 8 elementos que são combinados de forma a resultarem em uma estrutura com 7 nós. Como estamos falando no início da disciplina, esses nós só andam para a direita ou para a esquerda. Daí eu gostaria que vocês fizessem aquela reflexão que nós faremos em absolutamente todos os exercícios. Quantos graus de liberdade desconhecidos nós temos e quantos graus de liberdade conhecidos nós temos, ou seja, respectivamente, qual é a ordem de alfa e qual é a ordem de beta. Então eu vou começar a fazer essa análise da esquerda para a direita. Então, por exemplo, esse aqui é um grau de liberdade que é conhecido, então eu deixo ele por enquanto. Aqui nós temos um grau de liberdade desconhecido, então eu vou colocar em vermelhinho, daqui a pouco eu numero. Aqui eu tenho um grau de liberdade que ele é conhecido, então eu deixo para daqui a pouco. Aqui eu tenho um outro grau de liberdade que ele é desconhecido, então vamos colocar em vermelho. Aqui embaixo eu tenho um grau de liberdade do nó 4 que ele é conhecido, deixa para daqui a pouco. Temos um grau de liberdade no nó 6 que ele é desconhecido, então temos mais um alfa.
E temos outro grau de liberdade no nosso set também é desconhecido. Então eu vou colocar em vermelhinho X. Eu posso numerá-los do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu posso chamar esse aqui de X1, poderia chamar esse aqui de X2, como eu quiser, desde que a gente numere sempre os graus de liberdade alfa primeiro, porque nós vamos resolver esse exercício de maneira manual. O computador não faz a menor diferença, ele numera os graus de liberdade do jeito que ele quiser, porque justamente tem um poder computacional muito maior do que o nosso. Então nossa análise resulta em 4 graus de liberdade desconhecidos. Igualmente, faremos agora a análise do exercício em termos de graus de liberdade conhecidos. Então, eu já vou numerar aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso X5. Vou chamar esse grau de liberdade aqui de X6. Não tem regra também, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. E, por fim, está faltando um último grau de liberdade conhecido. Esse vai ser o grau de liberdade X7. Portanto, nós temos 3 graus de liberdade conhecidos. Beta igual a 3. Então, para evitar que a gente tenha muitas cores, eu vou adotar agora um padrão mais simplificado, todos os elementos com cor preta, vou usar em vermelho todos os graus de liberdade que são desconhecidos, alfa, em azul vou usar todos os graus de liberdade que são conhecidos, beta, e em verdinho eu vou colocar as forças. Então agora a gente está pronto para resolver o exercício e vou fazer isso no próximo vídeo.